Olá, eu me chamo Aline Camargo e eu gostaria de dar um pequeno depoimento para vocês para falar sobre a questão do que aconteceu nos últimos tempos, né? Foi algo que eu conheci faz pouco tempo. Eu sou psicanalista, moro no Brasil e tive a oportunidade, a partir de um treinamento, de conhecer o João. E eu confesso que quando eu vi do que se tratava, aliás, eu nunca nem tinha ouvido falar, eu fiquei bastante cética, bastante descrente. É uma coisa da minha natureza, né? Eu preciso ver para poder acreditar. E quando ele deu a explicação e tudo, eu achei interessante. E me lembrei de uma fala que diz assim: testa, se não funcionar, descarta. Então eu pensei, não perco nada em tentar, então vamos lá, vamos tentar. Aí o João ensinou a técnica, eu apliquei a técnica e ele disse: escreva em um papel de 0 a 10 o tamanho desse trauma, dessa dor. Nem eu tinha consciência do tamanho que isso era para mim. E eu fui até lá e escrevi. E depois ele disse pra gente: agora escreva novamente. Aí eu percebi que reduzi um pouco. Falei, engraçado isso. Vamos de novo, a terceira vez. E eu pensei, lembrei, né, do ocorrido, e ele pediu para que a gente mentalizasse algo. E algo que significasse pra gente um trauma, um bloqueio ou um desejo, né? E na hora eu só consegui pensar em uma coisa que aparentemente nem era tão significativa assim para mim, ou pelo menos eu não tinha consciência do quanto. E ocorre o seguinte, eu vou contar um pouco do antes para a gente chegar até aqui. Eu, há uns 15 anos atrás, eu tinha um sonho muito grande, o sonho de dirigir. Aquele era o meu maior sonho. E neste sonho, parecia ser um sonho muito longe de mim. E eu tive a oportunidade de dirigir e ocorreu um acidente um pouco depois. E nesse acidente não era eu quem estava dirigindo no momento do acidente. E esse carro capotou várias vezes e o carro ficou bastante destruído. E assim que a gente saiu daquela situação, a pessoa que estava dirigindo falou a seguinte palavra: ainda bem que era eu que estava dirigindo. E eu fiquei pensando, por que ele falou isso? E aí eu perguntei, né? Por que você disse isso? E ele falou, porque se comigo, que tenho 30 anos de experiência, acontece, imagine com você. Então isso ficou marcado para mim, mas aí eu venci essa etapa. Adiante eu fiz o curso na autoescola, consegui tirar a minha carta de motorista. E quando eu estava preparada para dirigir oficialmente, né, com toda a permissão que o governo dá, eu comecei a sentir pânico, eu comecei a sentir desconforto, medo, ansiedade extrema. Toda vez que eu precisava viver essa experiência, eu sentia essa angústia, eu sentia esse medo, eu sentia essa raiva de viver aquela experiência. Então eu preferia evitar o desgaste emocional de passar por isso, o desconforto do desconhecido, o desconforto de errar. E aí dentro disso eu comecei a viver como se esse problema não existisse, porque existiam outros meios, né? Ou eu vou de transporte público, ou eu vou de Uber, ou eu vou de táxi, ou alguém me leva, e assim a vida foi seguindo. E sempre evitando viver a experiência de ter que estacionar, de ter que sair de carro, de ter que dirigir, de ter que ser autora da minha história naquele contexto. E aí, quando o João falou sobre a técnica, ele pediu para mentalizar algo e eu mentalizei o carro. Eu me vi dirigindo o carro numa grande capital como São Paulo. Se vocês não conhecem, é importante ver como essa cidade é grande, como o trânsito dela é forte. E ele é um trânsito que, mesmo eu não estando dirigindo, mesmo que eu esteja no carona, eu acho angustiante de observar. Porque é um trânsito muito forte, muito difícil, muito rápido. Porque a impressão que dá é que está todo mundo correndo para chegar em algum lugar o tempo todo. E eu me visualizei dentro dessa cidade
dirigindo com tranquilidade e segurança, dominando a situação, me sentindo feliz em fazer isso, sem angústia, sem medo. Foi o que eu quis imaginar. E aconteceu um episódio muito interessante, que é aí que entra a técnica, né? Eu fui até a cidade, eu fiz esse exercício num sábado, na segunda era um feriado no meu país, e simplesmente eu olhei para o marido que estava dirigindo, né, se preparando para sair em família, e eu falei, me dá a chave do carro. Ele olhou para mim como se dissesse, o que aconteceu, né? E eu peguei a chave e dirigi. Mas foi tudo no campo do inconsciente. Até o momento eu não tinha ligado uma coisa a outra de forma alguma. Peguei a chave, peguei o local, segui com tranquilidade, com segurança, sem medo, sem angústia, sem pânico. E consegui chegar até o lugar que a gente precisava chegar. E uma particularidade interessante disso é a parte do estacionar. Eu tenho medo de estacionar porque eu penso que eu vou bater o meu carro ou bater o carro do outro. Então eu evito ao máximo viver essa experiência. Toda vez que eu dirijo, quando chega nesse ponto, eu entrego a chave para ele e falo, põe você o carro. E nesse dia eu simplesmente olhei e falei, tem uma vaga aqui. Ele falou, você vai colocá-lo? Pus o carro lá e deixei. E quando eu fiz isso, eu olhei e falei, até eu me assustei. Eu falei, meu Deus, eu não fiz isso. Aí a gente foi almoçar e depois disso eu comecei a pensar naquele assunto e eu comecei a lembrar. E aí eu estava em um grupo em que se falava deste assunto e as pessoas daquele grupo começaram a contar o que tinha acontecido com elas, né? Como elas tinham se sentido, o que elas tinham feito. E eu me identifiquei. E aí eu coloquei o meu depoimento, porque só ali eu pude saber que o que tinha acontecido estava relacionado à técnica que o João havia ensinado. E aí eu fiquei maravilhada, fiquei muito feliz e fiquei muito aliviada de saber que ela funcionou. E aí eu passei a me tornar uma admiradora dessa técnica e uma incentivadora dela, inclusive buscando saber mais a respeito para saber como eu posso ajudar pessoas a partir disso. Porque eu confesso, como eu disse, que eu duvidava plenamente. Eu falei, eu vou testar para ver, mas eu não acredito, eu não acho que isso vai funcionar, porque o que um dedo batendo em outro dedo vai fazer com alguém? Até eu entender o que aquilo representava, até eu compreender o que está atrás daquilo ali. Então, no meu caso, agora eu sou uma defensora da técnica, porque se deu certo para mim num caso em que eu parecia impossível e de uma forma tão suave, tão natural, ao ponto de eu querer repetir a experiência achando que é simples repeti-la, sem medo, sem sofrimento, eu agora vou falar disso todas as vezes para todas as pessoas e incentivá-las a seguir. Eu queria compartilhar isso com vocês porque talvez alguém precise dessas palavras. Então, eu acho sim que a técnica é eficiente, sim, e que ela pode sim ajudar muitos de nós a conseguir ter mais qualidade de vida e superar traumas, medos, fobias. Se deu certo comigo, certamente dará com você também.